Olá, boa noite! Hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Pode Dar. Hoje é o 5º episódio. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma mulher que transforma vidas com a sua escuta, sua sensibilidade, a sua sabedoria. É a psicoterapeuta, autora e criadora da terapêutica emocional, a Cidinha D'Agostino. Ela hoje vem nos ajudar a entender o universo emocional e o nosso caminho de autoconhecimento. Vamos lá, gente. Nós fizemos 4 podcasts com homens. Vamos dar início aos podcasts com elas. Vamos lá, vamos conversar com a Cidinha agora. Olá, Cidinha, boa noite. Olá, muito obrigada Daniela. por ter vindo, aceitado o convite. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui e por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Prazer é meu. Se você quiser, pode se apresentar, mais do que eu falei, mas pode se apresentar e fique à vontade. Pois é, você disse assim, é uma pessoa que transforma vidas, né? Na verdade, a gente é um veículo, né? A gente é uma ferramenta, porque se a pessoa não estiver aberta para isso, sim, com não certeza. acontece nada. Mas, de fato, quando a pessoa está disposta, né? E assim, com essa intenção mesmo de se conhecer, de receber, né? Porque eu falo, a gente fica tão encaixado dentro daqueles conceitos e crenças que a gente traz, Sim. que tem uma certa dificuldade em a gente se abrir para fazer uma mudança. Mas quando a pessoa está disposta, como você falou, realmente transforma. É incrível, né? Coisas maravilhosas acontecem. Que bom. Então vamos lá. Eu gostaria de saber quem era a Cidinha antes de ser terapeuta. Eu acredito que eu nasci terapeuta. Olha! Eu sempre tive muito a fé por isso, mas eu trabalhei alguns anos da minha vida, né? Muito diferente disso, né? O meu pai era empresário, depois meu marido também, de material para construção, né? Sempre nessa área. E chegou um momento que eu tive esse insight muito forte. Sim. E numa conversa, numa viagem com uma pessoa que nós conhecemos, ele me deu um livro. E eu era muito novinha, e esse livro abriu os meus horizontes, exatamente. E daí eu fui estudar e tinha feito outras, né? Tinha tomado outros caminhos, retrocedi para poder, né? Exatamente buscar e conhecer tudo que eu precisava. Entendi. E isso já faz 25 anos, né? E foi uma época maravilhosa da minha vida, porque eu tinha essa noção, mas não tinha o entendimento do quê e porquê, né? Sim. Obviamente que a gente não tem todos os entendimentos, mas não. Exatamente. Mas assim, muitas coisas foram, né, possibilitadas para a minha vida, e a primeira mudança aconteceu comigo, não é? Eu tinha uma maneira de ver a vida. Sim. E eu mudei absolutamente, né? Fiz um giro aí de 360 graus. A gente dizem que para a gente mudar alguém, a gente primeiro precisa se conhecer e se transformar. Eu falo e ressignificar, Sim. né? Tudo que de repente a gente tem, né? Coisas que de repente tem que fazer sentido de alguma forma. E porque eu entendo que ninguém dá o que não tem, né, Daniela? Exatamente. Então, como é que eu posso
passar alguma coisa, né? E da forma que eu tenho, né, que passar, porque eu mexo com a parte mais sensível da pessoa, né? Que é a emoção, né? E as dores dela e aquilo que ela quer mudar. Então, aquilo está incomodando. Então, eu preciso saber como tocar, né? O momento de fazer isso acontecer. Então, essa sensibilidade você tem que aguçar, você tem que, além, né, da ciência, além do conhecimento, você também tem que ter esse lado, né, humano. Né? Jung fala uma frase maravilhosa que é pra gente, ele fala: conheça todas as teorias, aprenda todas as formas, mas assim, quando você for tocar uma alma humana, que você seja apenas uma outra alma humana. É muito bonito isso, né? E essa é a minha missão, eu acredito, né? Acaba sendo a missão, né? Eu de acredito. Quem escolhe essa profissão tão linda, né? O que te levou a criar essa terapêutica emocional? Foram as queixas de consultório. Eu comecei a perceber que tinha essa dificuldade muito grande de um entrosamento, talvez um entrosamento mais racional entre o homem e a mulher, sabe? E aquilo começou a me incomodar muito, e as queixas muito profundas das mulheres, né? Eu tenho muito mais mulheres, cuido muito mais de mulheres do que homens. A mulher busca mais, né? A mulher busca mais, né? E então, isso me deixou muito, assim, envolvida em querer entender, né? Onde estava essa engrenagem, esse dente quebrado da engrenagem, né? E comecei a trabalhar muito, assim. E você sabe que era uma busca e lendo e procurando. E uma coisa que eu nunca falei, mas tô me sentindo à vontade para falar isso para você. Vamos ficar à vontade. Não é? Você sabe que eu buscando e estudando, e eu fui dormir, e à meia-noite eu acordei. E eu acordei e comecei a ter os insights, assim. E eu levantei... Anotou? Fui anotando tudo, anotando, sabe? E... quando eu percebi, era 6 horas da manhã. Nossa! E eu falei, gente... Rendeu! E eu falei, Cidinha, como é que você vai trabalhar agora o dia inteiro? E incrivelmente, eu, nem dormi, e eu fui trabalhar, e eu trabalhei o dia inteiro como se eu não tivesse ficado acordada. E dali eu comecei a discorrer, eu levei 4 anos para lapidar tudo isso. Que veio como tópicos, como um entendimento assim geral, né? Eu levei 4 anos e fui. E aí eu lancei meu primeiro livro falando sobre essa técnica, né? E essa técnica, ela dei o nome de terapêutica emocional, e ela fala sobre a perspectiva masculina e feminina, que a mulher e o homem, diante do mesmo problema, diante de uma mesma situação, eles veem diferente e se comporta diferente. Quando a mulher entende isso, quando o homem entende isso, o que acontece? Tira aquela ideia do pessoal, sabe? Parece que tá fazendo para mim, tá me provocando, tá? E quando isso acontece, as coisas já começam a melhorar, né? E é muito interessante. Bacana. Eu queria que você falasse um pouco sobre o ser e o ter. Né? Explicar essas duas identidades, né? Como elas se representam na nossa vida. Sim. Então, a gente tem 3 ciclos de desenvolvimento psíquico-emocional. O primeiro, ele se fecha com 7 anos de idade. Dentro desse primeiro ciclo, vamos imaginar o ciclo como um círculo, né? Então, a mulher, ela vem até a metade dessa etapa. Ela faz a primeira etapa, até a metade desse ciclo. E o que acontece? Isso faz toda a diferença. E o menino fecha esse ciclo. Por quê?
Porque a mulher, ela é mais cobrada, sabe? Ela é, cuidado, E assim, até 3 anos de idade, a criança tem ela própria como referência, independe se é homem ou mulher, até 3 anos de idade. Uhum. Quando a criança faz 4 anos, ela começa a notar o externo, ela começa a notar que existem outras coisas, além de ela e a mãe, que ela tem uma ideia simbiótica com a mãe. E a menina, por ser mais cobrada, então ela fica com aquela sensação de ameaça. Então, ela para ali nos 3 anos e ela começa a trazer para ela da mesma forma ela para nessa ideia vertical e traz as coisas para si. O menino, ele sente a invasão nele. Por quê? Porque o menino é mais criticado. Menino não chora, seja homem, vai lá, faça isso. E quando o menino vai fazer, ele fala, você não tem condição de fazer isso? Então, o menino, ele é mais criticado. E ele passa a entender que ele foi invadido. Então, ele passa a fechar esse ciclo, mas ele conseguiu identificar a falha. A mulher, ela para ali na primeira etapa emocionalmente e ela consegue entender a falta. Ela fica com aquela impressão que ela tem que acabar, que ela tem que resolver, que ela tem que fazer. E o homem não, ele faz, só que ele faz com a sensação de que ele falhou. Alguma coisa falhou. Então, a mulher, ela é mais cobrada e o homem é mais criticado. Exatamente. Né? E aí, a mulher tem uma ideia vertical, ela continua com essa ideia vertical e o homem com essa ideia horizontal. Então, a mulher, ela traz todas as coisas para si, traz as boas e as ruins. E o homem dá de si as boas e as ruins. Não é? E aí, depois disso, você vai perceber que esse olhar, né, que a menina tem, que o menino tem, vai fazer toda a diferença nas situações do dia a dia. Por quê? Reflete, porque a mulher, né? Porque a mulher, ela fica com uma mente que a gente chama de antecipada. É uma mente que vê antes, percebe antes. Então, ela tem essa ideia de antes, primeiro, em cima, numa ideia circular. Então, a mulher tem sempre essa sensação. E o homem, ele passa a entender embaixo, segundo, depois. E isso faz toda a diferença. Então, assim, vamos supor, se você nunca passou por uma situação e eu começar a explicar para você, a sua mente, ela vai conseguir ter uma noção quase que clara e específica daquilo que eu estou falando para você. Porque é uma mente antecipada. Já o homem, ele precisa experimentar para ele ter noção. Então, assim, às vezes a menina fala assim, nossa, mas ele não entendeu. Eu falo, não entendeu, ele não passou por isso, ele não entendeu, né? Você tem que fazer tipo de um fato para ele conseguir entender aquela situação. Caso contrário, ele vai falar, não é bem assim não, entende? É o jeito que ele lida com as situações. Né? O homem, ele vai mais na tranquilidade, né? A mulher já enxerga longe. Exatamente por conta dessa mente, que assim, é do antes até o acontecimento. E o homem é do acontecimento para depois. Então, assim, se o homem experimentou alguma coisa, sim, ele tem aquela mente, assim, ansiosa sobre a coisa. Se ele não experimentou, ele não sofre ameaça, a ideia da ameaça. A mulher, ela é auditiva emocionalmente. Então, se ela ouve alguma coisa, ela já começa a trabalhar com aquela situação numa ideia de ameaça. Se a ameaça for grande, ou ela ataca, ou ela paralisa, ela finge que está tudo certo. O homem, ele precisa se sentir atacado para ele contra-atacar ou fugir. Bom, vamos lá, vamos seguir, gente. Olha aí quantas coisas interessantes para uma mulher entender um homem. Pois é. E não criticá-lo mais. Vamos com calma agora, gente. Vamos com um pouco de calma. Como você enxerga o papel das emoções na nossa saúde mental e física? Então, o que acontece? A gente sempre pensa primeiro, né?
para depois sentir. Então, eu penso muito, viu? E a mulher, ela tem um sistema emitido, que a gente fala. E esse sistema emitido, a mulher percebe mais o que pensa. O homem pensa a mesma quantidade. Nós fazemos aproximadamente 60 mil pensamentos, 70 mil pensamentos por dia. Vixe, Maria. Só que a maioria deles é feito no automático, nós nem percebemos. E o homem mais ainda. Porque a mulher, ela tem essa percepção maior sobre aquilo que ela está pensando. Por isso que não dá uma impressão que a mulher pensa mais. Nossa! É porque a gente chama disso de sistema emitido. Ela presta atenção no que ela está pensando. E aí o que acontece? Se ela não se acalmar, né, ela vai ter essa ideia de que a vida é mais pesada, é mais complicada, entende? Uhum. Por quê? Porque ela tem essa ânsia de resolver, ela tem essa noção do que está acontecendo mais rapidamente. Entendi. E o que acontece? As emoções, elas são geradas a partir do nosso pensamento. O nosso pensamento, ele sempre acontece com uma imagem, com aquilo que a gente já tem registrado lá, a fala, por exemplo, né? Ou então como uma lembrança, ou então a gente imagina alguma coisa. E quando a gente cria essa imagem, a gente vai criar um sentimento, né? Se a imagem for boa, se o pensamento for bom, a gente vai pensar coisa boa e vai sentir coisa boa, perdão. E se for ruim, a gente vai sentir coisa ruim. Então, a gente tem que prestar atenção, né? Naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente alimenta todos os dias, porque a nossa emoção, ela está numa parte, falando de um jeito bem simplista, né? Nós temos o reptiliano, que é o cérebro mais primitivo, depois o límbico, que ele toma conta das emoções, das memórias, e depois o neocórtex, que é aquele que faz as reflexões, né? Toma conta da razão. Se a gente deixa o límbico tomar conta, né? Que a gente fica ali nas memórias, e a gente pode começar a acionar, sentimentos ruins que a gente tem guardado lá. Então, é a gente prestar atenção e entender que a gente pode fazer essa mudança, né? Eu sempre digo assim, olha, por que o agora tem nome de presente? Porque o agora é exatamente um presente que Deus deu pra gente. Se a gente parar para pensar, o nosso passado, ele aconteceu num agora. Entende? Não teve como. Nós tivemos um agora para o nosso passado. O nosso futuro, ele também vai ser, né, vivido num agora. Então, a gente tem que olhar para esse agora e respeitá-lo, né? Entender que essa é a nossa eternidade. Nossa eternidade é estar no agora. E trazer-nos para o estado de consciência e ver quantas coisas boas a gente tem. Nós estamos tão automatizados e hoje em dia, cada vez mais, né, as pessoas não prestam atenção, né, no que realmente está acontecendo. Mas quantas coisas boas a gente tem para agradecer? É verdade. Não é? É verdade. É muita coisa boa, são muitas graças, né, que Deus nos dá todos os dias, todas as horas. Dá para se perceber que hoje as pessoas se apegam mais ao negativo, né? Sim. Se apegam mais às coisas que não são de interesse, né? Que só vai prejudicar. Mas... E se agarram àquilo, né? De uma forma que às vezes até não caminha para frente, né? A vida da pessoa não caminha, só fica naquele limbo ali, né? Eu sei, mas você sabe, assim, tomando essa palavra, assim, e explicando um pouco, porque, assim, eu falo que nem tudo a gente justifica, mas a gente explica, né? Então, o que acontece? A gente, quando é criança, os pais, na ânsia de ajudar, de encaminhar, vamos dizer assim, mostram o lado negativo, né? Tem um estudo americano que fala que para cada 100 nãos que uma criança recebe num lar não conflituoso, quer dizer, num lar tido como normal, né? Já é difícil. A criança recebe 3 sims. 3 sims para 100 nãos.
O que acontece? Por exemplo, assim, não ande descalço, não deixe a luz acesa, não deixe comida no prato, não tire nota vermelha, não ande com fulano que eu não quero, entende? Uhum. Então, o que acontece? A criança, ela começa a olhar porque a palavra... O que acontece? A nossa mente, ela trabalha com imagem. A palavra não, ela não tem imagem. Então, quando eu digo não faça, não toque no copo. Se você tirar o não, fica toque no copo. Você entende? O não tem imagem. Então, além do não, é que vai para nossa mente inconsciente. E quando a gente cresce, a gente fala, mas cadê aquele monte de não que eu recebi na minha infância, você entende? Uhum. Então, a gente está predisposto a ver a coisa negativa. Sabe assim, uma determinação, é falar, eu quero mudar, eu quero ver diferente, sabe? Para que as coisas modifiquem. Porque a repetição daquilo que você fala, daquilo que você vive, vai criar um caminho neural. Sim. E para você modificar isso, você tem que falar com repetição no positivo, não tem mágica, né? Não tem varinha de condão que você pá, né? É verdade. Eu já aprendi isso um tempo atrás, porque uma vez um colega do meu esposo estava falando sobre as coisas que eu faço. Essa aqui cozinha bem. E estava falando para uma outra pessoa. Sim. Que eu não o conhecia. Essa aqui cozinha muito bem. Você precisa de ver. Enquanto a gente estava lá conversando, ela estava mexendo nas panelas. De repente, ela encheu a mesa de comida e não sei o quê. E eu ficava assim com a cabeça. Olha só, não é? Tipo, negando o que ele estava falando. Eu levei uma bronca, porque o outro em si, que também é amigo do meu esposo, é psicólogo. E eu não sabia. E aí ele disse assim, jamais você negue algo que a pessoa está dizendo que você é boa. Você aceite e fala, sou boa mesmo. Eu falei, tá. Mas assim, falei, nossa, levei um susto. Aí, tipo, desse dia em diante, eu não sei se você reparou, quando a moça falou que eu falei, não, mas minha comida é maravilhosa. Porque aí, tá desse certo, dia em diante, eu falei, olha, foi um pito, né? Como diz as mães, né? As crianças. Foi um pito tão grande que eu peguei e nunca mais eu esqueci. Sim. Então agora eu falo, ai, a Dani faz um bolo maravilhoso. Faço. Meu bolo é divino. Ai, a Dani, o pavê da Dani é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não nego mais, porque eu aprendi. Claro, a gente tem, né? Uma linha de pensamento que nem sempre a gente consegue, né? Dizer sim e acreditar e falar tudo positivamente, né? Mas já é por conta do conceito que você teve sobre você lá atrás. Você sabe, Daniela, eu gosto muito de uma parte da Bíblia que fala assim, se a gente tivesse fé como o grão de mostarda, sim. Jesus fala isso. Uhum. A gente faria mirongas, vamos dizer assim. O que acontece? Se a gente parar para pensar o que Jesus quis dizer com isso, o grão de mostarda é o menor grão da hortaliça. Uhum. E ele é depois de grande, principalmente lá no Oriente, ele fica como um arbusto, né? E é uma das maiores hortaliças depois de crescida. E aí o que acontece? Se o grão de mostarda fosse se comparar, vamos supor, ele vai se comparar com o coco, ele vai falar, mas quem? Eu não consigo, entende? Uhum. Não, eu sou menorzinha. Não, ele deixa que, vamos dizer assim, toda a potencialidade que existe dentro dele, dado por Deus, seja manifestada. E a gente não conhece, não é? Uhum. Aquilo tudo que Deus deu pra gente. Se a gente parar para pensar que a gente é feito à imagem e semelhança de Deus, onde é que a gente errou aí, não é? Nesse percurso para não se dar aquilo que já é nosso.
Não é? Com certeza. Então não é arrogância, é entender de fato, de verdade, né, que com Deus a gente pode muito. Então, você me citou uma palavra agora. Eu me sentia arrogante de aceitar que eu sou boa. Pois é. Eu achava que era muita coisa, assim. Eu não posso. Ou não. Mas sabe o que acontece, Daniela? É que na infância também a gente foi ensinado que amor próprio é arrogância, é vaidade, é egoísmo. E absolutamente não. Amor próprio é você conhecer-se, é você valorizar-se, é você respeitar-se. Não é você querer ser mais do que ninguém, mas entender que existe uma linha de dignidade, né, que Deus fez, que não existe ninguém mais e ninguém menos. Então a gente não pode se dar menos, porque aquilo que eu me der é aquilo que eu vou fazer essa correspondência acontecer na minha vida, não é? É verdade. Então, é se abrir para essa possibilidade e se amar de fato de verdade. Porque amor próprio já chama próprio. Só nós podemos nos dar, né? Outros amores vêm de outras pessoas. Mas o amor próprio é essa conexão de a gente com Deus, não é? Por que você acha, assim, que muita gente resiste a olhar para dentro? É porque é dolorido. É dolorido, dependendo daquilo que você traz, né? Porque, você entende? Hoje, porque assim, Daniela, a gente sabe que a gente tem informações na gestação, então muitas coisas que eu tenho de informação, até celular, eu trouxe da gestação da minha mãe, até 7 anos de idade, a maioria das crenças mentais, nós criamos até 7 anos de idade. E hoje a gente entende sobre a epigenética, que a gente traz informação muito mais atrás, né, de coisas mais... Então, assim, quantas coisas a gente tem e que a gente nem sabe que tem, e que aquilo fere, você nem sabe por quê, porque você já tem essa informação ali dentro. Né? Então, assim, você olhar para dentro às vezes dói, mas eu garanto que a dor de estar na dor é muito maior do que você enfrentar e mudar. É por isso, então, que o autoconhecimento assusta tanto? Assim, eu acho que ele é passado de forma errada, né? Porque o autoconhecimento, ele traz para você responsabilidade e não culpa. A palavra culpa, ela é bloqueadora, ela te coloca num cerco e você não pode fazer nada. Se você se culpar, você não pode fazer nada. Se você culpar a outra pessoa, a outra pessoa também não pode fazer nada. Mas quando você se responsabiliza, ou quando você responsabiliza alguém, a palavra responsabilidade, ela vem junto com a capacidade. Então você modifica. Então, se você olhar para você com culpa, é muito dolorido. Mas se você olhar para você e entender que naquele momento, com o conhecimento que você tinha, você fez o seu melhor. Não estamos falando se era certo ou errado, bom ou ruim, mas foi o melhor que você fez. Hoje você traz a responsabilidade de melhorar-se e trazer para você o melhor cada dia mais. Isso eu falo é maravilhoso. Aí você se possibilita a fazer essa mudança. E mudar é sempre difícil, né? Mas não impossível. Eu acho que é assim. É um desafio, né? Porque a palavra dificuldade também ela é bloqueadora, né? Se é difícil, você não vai conseguir. Mas se é um desafio, também ela vem carregada de possibilidades. Então, assim, a gente tem que entender. Eu quero fazer essa mudança. Vai ser bom? Então, é enfrentar com alegria. Porque aquilo que está programado já na nossa mente, a própria mente tende a deixar do jeito que está para não gastar energia de fazer a mudança. Então, é um desafio mesmo. Mesmo que você queira, que você fale, não, agora eu vou querer... sabe, você vai enfrentar esse desafio de fazer essa mudança acontecer. Porque um hábito ele é formado com 21 dias. E até você fazer essa bola girar... Meu Deus! Olha essa informação, gente. Não é?
Então a gente tem que estar ali no pé do leito, como diria meu pai. Mas assim, depois que você faz o hábito, você percebe que você levantou e foi lá escovar os dentes? Não, não é. Tá mecânico, automático, né? E existe isso na nossa mente mesmo, você sabe? A gente aciona os glândulos basais e a gente automatiza. Você repetir, você automatiza. É isso que é o hábito. É você repetir até aquilo ficar, sabe, assim, acontecendo sem que você perceba. E aí, você também, quando você automatiza uma coisa, você começa a pensar sobre aquilo, sem ver que você está pensando sobre aquilo. Então, a gente tem que conscientemente entender o que é que eu quero fazer de mudança. Como a espiritualidade se conecta ao processo terapêutico, na sua visão? Porque você fala muito sobre, né? Na minha visão. Isso, na minha visão é total. Mas a gente quer saber. Total e absoluta, né? Eu vejo na Bíblia todos os pontos absolutamente já estava lá, né? E agora a gente consegue ver que tudo tem uma conexão já com aquilo que já era pronto, né? A gente só está usando de forma diferente. A ciência e a espiritualidade, elas se entrelaçam, sim, né? Hoje a neurociência até fala do ponto de Deus na nossa mente. Isso é maravilhoso. Entender que quando você ora, a fé, ela traz você para o neocórtex, e quando você se traz para o neocórtex, você cria possibilidades, você abre o campo para coisas novas e boas acontecerem na vida. Então, assim, eu sou essencialmente cristã e eu acho que tudo está lá. Se você for ver ao pé da letra, você vai ver que tudo tem um significado, né? E a nossa mente não poderia ser diferente. Ela também obedece a essa ideia. O que eu acho, Daniela, é que assim, a parte mental, ela é muito sutil, você não toca, né? E a parte da fé espiritual também. Então acontece muitas divergências, assim. Tem coisas que é do campo mental e que a gente vê que as pessoas delegam para o espiritual. E tem coisas que é do espiritual e a pessoa delega para o mental. Então, assim, muito daquilo que as pessoas falam, isso você não vai conseguir. A pessoa tem que acreditar. E ela tem que começar a fazer a mudança por ela mesma. Como a gente acabou de falar ali. É um todo dia para que você faça isso acontecer lá dentro. Uma vez que aconteceu lá dentro, a engrenagem rodou direitinho. Agora vamos falar um pouquinho da terapêutica emocional. Ela também se propõe a equilibrar a energia masculina e a feminina. Sim. Certo, né? Então, como isso reflete nos relacionamentos? Que eu vi, só complementando, eu vi que você trabalha também com terapia de casal. Sim. Né? Então, eu gostaria de saber um pouquinho a esse respeito. Porque assim, quando você entende que a mulher, ela vai observar a vida sob o aspecto da falta. Tudo o que significa falta, ela vai estar conectada com isso. O homem sobre o aspecto da falha. Então, o que acontece? Uma mente que está voltada à ideia da falta, ela vai querer quantificar tudo. Né? Ela quantifica para qualificar. O homem, ele tem uma ideia de falha, então ele vai qualificar as coisas. Mesmo que ele quantifique, mas tem que ter uma ideia de qualificação. E aí você percebe assim, por conta da ideia de falta, a mulher, por exemplo, ela busca a necessidade em primeira instância. Né? O homem, por conta da qualidade, ele busca a vontade em primeira instância. Então, por exemplo, uma coisa que você gosta e que é necessário, você vai tender a querer fazer aquilo que é necessário. O gosto fica em segundo lugar. O homem, se é alguma coisa de muito gosto, ele vai tender a fazer o gosto
e a necessidade depois eu faço, depois eu resolvo, entende? Então, o que acontece? Isso não tem maldade, isso é o sistema que está operando ali. E aí vai para tantas coisas, né? Então, por exemplo, o foco da mulher. O foco da mulher é um foco linear, certo? É racional, é linear. Não tem curva. Exatamente. E é sucessivo, como é verbal. Como é verbal, é sucessivo. É uma coisa atrás da outra. É como a letra. Se você colocar uma sobreposta, você não vai ler. Sim. Então, é sucessiva. A mulher também tem esse raciocínio sucessivo, certo? Então, e o homem é diferente. Ele é como se fosse, imagina o círculo novamente, então não é sucessivo, é simultâneo. Dentro desse círculo estão todos os pontos de foco. Então é como se ele pegasse um funil e ele põe o olho aqui nesse funil, sabe, nesse foco. Os outros estão desprezados, ele não... não é? É o tal do negócio da caixa, sabe? Que caixa que você tá falando, pelo amor de Deus? Ficou entendido? Ele passa pra cá, aqui já ficou, sabe? É onde cada vez. Exatamente. E não é maldade, é assim que funciona. Então, o que acontece? A mulher, por exemplo, se ela consegue, nessa linha, se ela, né, numa ideia de prioridade, se ela conseguir por 5 coisas aqui, ela vai lembrar de fazer as 5 coisas. Não era mulher, né? Desculpa, o homem, não, mas eles têm coisas maravilhosas. E aí o homem, por exemplo, se ele, por exemplo, eu sempre brinco assim, se você falar para ele, cuida do leite lá no fogão, e a campainha tocar, e ele for atender, ele não vai lembrar do leite, esquecer do leite, ele vai esquecer de fogão, cozinha, tudo. Entendeu? Porque ele tirou o funil e pôs para lá, entende? Exatamente. Então, assim, é diferente. Os homens que conseguem trabalhar com mais coisas é porque a mulher trabalha com prioridade, porque é sucessivo, e o homem com organização. Aquele que consegue organizar alguns segmentos da vida e colocar ali mais... Então, quando ele vira o funil, tem mais pontos ali, ele consegue ver mais coisas. Mas, caso contrário, ele vai ver uma coisa por vez. Depois o outro. E aí, e essa ideia do depois também faz com que o homem seja mais distraído, vamos dizer assim. Então, assim, as meninas sempre queixam, assim, falam, meu Deus do céu, ele esquece tudo, o que é isso? Né? Então, assim, é justamente por isso, porque ele é visual e a mulher é auditiva. A mulher não significa que ele é observador. Ele é visual porque ele é do fato, do espaço. A mulher é do tempo. Então, assim, a mulher, ela consegue ouvir e identificar e imaginar, né? O homem, ele precisa ver para ele ser tocado. Então, a mulher, ela sente muito mais aquilo que ela ouve. Se é bom, ela sente muito mais. E se é ruim, ela sente muito mais. O homem é o que ele vê. Você entende? Entendi. Então, assim, eu sempre falo, você quer que ele lembre de alguma coisa? Deixe no campo de visão dele. Porque se não ficar no campo de visão, a possibilidade dele esquecer é muito grande. Então, isso... Parece coisa simples, mas no dia a dia vai desgastando. E quando a pessoa consegue fazer essas manobras e mudar, as coisas começam a mudar dentro de casa e fica mais leve, mais tranquila, mais harmoniosa e menos culposa, né? Porque senão fica um culpando o outro, um agredindo o outro. E isso faz muita diferença no dia a dia. É verdade. O seu primeiro livro, o Ser e Ter, né? Ter ou ser, né? Eis a questão. A nova questão, né? Eis a nova questão. Ganhou um prêmio muito importante, né? Ele ganhou um prêmio aqui no Brasil e depois desse prêmio, eu fui convidada para explanar essa técnica na Alemanha e em Portugal. Então, em 2016, eu fui para lá e foi muito bom para mim, foi muito bom para uma experiência diferente, né? Foi muito gratificante. E o livro Imagem e Semelhança, ele traz uma proposta mais profunda, né?
O que ele entrega... eu diria que assim, eu falo sobre mais coisas e de uma maneira mais fluida, vamos dizer assim, Sim. né? Porque o primeiro é um livro de técnica, então assim, é um livro mais engessado, então assim, não é todo mundo que lê e compreende de primeira. Entende? Já o outro eu já fiz com essa mesma intenção de falar sobre uma coisa tão delicada que é a mente, né? Mas falar de uma forma que quem lesse pudesse entender mais facilmente. Com mais facilidade. Né? E agora eu estou escrevendo o terceiro livro, sobre psicossomática, né? Sobre como a repetição dos nossos pensamentos afeta, né, a qualidade de vida no quesito saúde, né? Porque se a gente repete muito um pensamento, hoje a gente sabe que a grande maioria das doenças é de cunho emocional. Né? Então, assim, não significa que você tem uma sensação de emoção, não. As suas emoções repetidas vai fazer com que o teu inconsciente crie exatamente aquilo para você. Reflete no corpo. Reflete no corpo. É a somatização. Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque eu ando estudando muito sobre. Como a fibromialgia, né? Sim. Porque ela não tem um diagnóstico definitivo. Definido ainda. Não tem. Você pode passar por todos os médicos. E o tratamento, aí a gente, né? Não, peraí. E o tratamento é feito com antidepressivo. Sim. Né? Então você fala, vamos lá, vamos voltar e vamos... Essas dores... Vem por quê? O que eu tô carregando? O que eu estou acumulando em mim que está me transferindo tanta dor? Porque é doído demais, tá? Eu não sei se você tem, mas eu sinto muita dor. Né? Então, assim, e são fases, tá? Não é sempre, não é todo dia, mas eu tenho picos, né, de dores intensas que eu tenho que ir pro hospital. Então, né? E aí, isso vem junto com a TPM. Tem que rever algumas coisas, né? Então, mas eu só toquei nesse assunto porque o que você citou foi que reflete, né? Acaba refletindo, né? Seguramente sim. A gente vai... Então, assim, a fibromialgia... Na ideia da psicossomática é assim, o quanto eu estou querendo resolver tudo sozinha. Eu sou. Por que traz no peito eu que tenho que resolver? Eu que tenho que matar. Matar no peito, chutar e fazer o gol. Não é? Por que tem que ser assim, né? É deixar as coisas fluírem com mais naturalidade e também não ter necessidade de ter que ser, né, do jeito que você acha que as pessoas querem que você seja. Porque, assim, é muito difícil a gente traçar, né, uma ideia e querer que a pessoa seja como a gente quer que ela seja, e também a gente querer ser aquilo que a gente imagina que a outra pessoa quer que a gente seja. Então, assim, é trazer essa ideia de leveza, de fato, de verdade, e falar, eu estou fazendo o meu melhor. E se justificar nisso. Porque eu falo que a mulher, principalmente, ela tem uma necessidade de ser perfeita, né? E assim, não existe perfeição. Perfeito é Deus. É verdade. Não é? Você pode, Daniela, ser excelente, sabe? E a excelência você vai conquistar com o seu melhor todo dia. Todo dia você vai melhorar o seu melhor. Aí você vai conquistar a excelência. Mas a perfeição, tire o pé. Você não vai conseguir. Não vai. Já foi, porque o perfeito já foi. Não, né? E assim, né? Eu falo... Tem tantas outras coisas para a gente olhar para a gente e ver, né, as nossas qualidades, as nossas habilidades e achar que tá bom, né? Assim, eu fiz o meu melhor.
Porque quando você começa a ver todo dia... Louise Hay, uma psicóloga americana, ela falava assim, ninguém se melhora olhando os seus defeitos. Entende? Uhum. Então, assim, você tem que notar o que você quer melhorar para você buscar resultado, mas não ficar olhando para ele. Porque senão você pega o chicote e fica se batendo. Você tem que olhar as suas habilidades e falar, meu Deus, eu te agradeço por isso. Eu te dou graças porque, de fato, né, eu sou boa nisso. O Senhor me deu essa habilidade. Eu quero quero te agradecer. E tomar posse daquilo que a gente é. Porque senão a gente fica querendo ser o que o outro quer que a gente seja. Não vai conseguir. Né? E quanto mais você se conhecer, mais bonita você vai se achar. Né? Porque a gente é lindo demais, né? A gente é um projeto de Deus. A gente é um projeto de Deus. Então, a gente tem que entender. Eu falo assim que o projeto é como a bênção. A bênção antecede a graça, não é? Você sempre abençoa, 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 a graça vem. O projeto é aquilo que você quer ser, né? E ele vai ser concluído, cumprido com a sua missão. Sua missão é linda, olha o que você faz, não é? Eu espero que sim. Tome posse. Estou já tomando posse, já tomei a posse. Já. Tome posse. As bênçãos estão sendo derramadas, né? É a gente que não sabe acessar. Com certeza. Né? Eu tomo posse. Eu falo, eu não vou parar. Vai, já deu certo, já não deu. Bom, qual que é o seu maior desafio, assim, que você já enfrentou, pessoal, profissional, e o que deu para se aprender dele? Olha, eu já tenho, né, vários anos vividos, então, assim, muitos desafios eu passei, né, pela vida. Eu tenho 48 anos de casada, vou fazer agora, né? E então, assim, muitos desafios. Mas, assim, eu acho que uma dor que eu considero uma dor grande foi a perda da minha primeira filha, né? Que ela nasceu e morreu. E isso numa época que eu não era muito jovem, eu não tinha ainda muitas, né, possibilidades de ver por outro ângulo. Eu sofri muito. Né? Então essa foi uma das maiores dores, mas que hoje eu compreendo que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? E eu de alguma maneira estava relacionada, a minha mente estava relacionada a isso, né? Portanto aconteceu comigo. Então, assim, agradeço a Deus pela possibilidade de ter, né? De tê-la, né? De ter tido essa pessoa maravilhosa que eu não sei onde está, Deus só Deus sabe, né? E depois disso, Deus me presenteou, né, com mais 2 filhos. Então, então eu tive essa graça de ter um filho e uma filha, né? Que bênção. Então, assim, a gente tem que olhar para as coisas boas que acontecem na nossa vida, né? E é tentar entender e a dor a gente tentar ressignificar. Ressignificar, né? Exatamente, dar um outro significado. Porque aquilo que a gente começou a falar né, aí no começo da nossa fala, o nosso passado também aconteceu no agora, né? Agora. Então, assim, é entender que o passado, para mim, o passado é referência, né? E o futuro é uma possibilidade. Então, olhar para isso e falar, tá tudo bem, aconteceu e bola para frente, outras coisas maravilhosas aconteceram. Vieram, né? Vieram e eu quero olhar para isso, exatamente, né? E abrir para a possibilidade. A física quântica fala assim, o futuro é incerto, mas com possibilidades. Se boas ou ruins, vai depender da gente, né? Segundo a física quântica, segundo aquilo que a gente ficar pensando, é o que eu vou criar para minha vida. Então, é abrir para as possibilidades boas. A gente tem que mudar os pensamentos, né? Exatamente. Mudar os pensamentos para que as coisas fluam na vida, e venham coisas boas, né? A gente mudar a ideia, o falar, né? E o pensar, né? Tudo muda. Né? Hoje eu tava preparando algumas coisas e por um momento eu falei, ai meu Deus, eu não vou conseguir.
Falei, não, eu vou conseguir. Eu já consegui. Eu consegui. Não, eu consegui. Quer ver que eu consigo? E fiquei. Quer ver? Eu consigo. Porque realmente, a palavra tem força. Tem muito poder. Nós não temos noção. A palavra tem Nós poder. Não temos noção. A gente... Bom, eu aprendi isso, né? Desde titica. Né? Minha mãe sempre falava. Então, embora a gente tenha aprendido, a gente sempre fica, né? Com aquele pezinho atrás. Mas é o que você falou, é o hábito. É a mudança, é o hábito, né? E entender que a gente pode mesmo, você sabe? Porque assim, se você tivesse mandado para sua mente que você não ia conseguir... Não, por um segundo eu pensei. Mas eu falei, não. Mas se você tivesse alimentado isso, você não teria conseguido. Sim. Entende? Então, assim, é muito poderoso. A nossa mente, ela é poderosíssima. Eu considero que, assim, a mente é a semelhança que nós temos com Deus. Entende? É muito poderosa. Então, assim, a gente tem que prestar atenção. O que é que a gente tá... Porque, assim, nós temos duas mentes trabalhando juntas. A consciente e a inconsciente. A consciente é 5% o trabalho dela. E a inconsciente é 95%. Né? E essa mente que é poderosíssima, fidelíssima, ela não pensa. Oh, meu Deus. Ela não raciocina, ela não sabe. É inconsciente, ela não sabe se é certo ou errado, se é verdade ou mentira, né? Então, assim, a gente conscientemente, esse 5%, ele não é de menor importância, porque é ele que norteia esse 95%. Então, a gente tem que prestar atenção e fazer o que você fez. Vamos focar no 5%, gente. Exatamente. Vamos focar no 5%. É trazer-se para o estado de consciência, exatamente isso. Pois é. Ó, para quem tá se sentindo emocionalmente perdido hoje, qual o seu primeiro passo para essa pessoa, né? Que precisa de ajuda? Olha, eu vou falar de uma forma assim geral, que é o que norteia a minha vida, não uma história de consultório, mas assim, por exemplo, eu vou voltar naquilo que norteia a minha vida, que é a Bíblia, né? Então, assim, quando você ouve que Jesus fala assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, assim, o sal, ele não é para modificar a essência, mas é para temperar, né? Para melhorar. É para dar gosto, é para proteger, né? Então, assim, e a luz é para clarear, é para nortear. Então, assim, trazer para dentro da gente essa verdade absoluta que nós temos intrinsecamente as respostas dentro da nossa alma. É que às vezes a gente faz como você fez, eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir, né? Eu já tenho isso dentro de mim, não é? Então, assim, eu quero ser luz, porque também a luz, ela tem que ficar, né? Numa ideia sobreposta para que ela seja verdadeiramente eficiente. Então, assim, é trazer para a gente essa possibilidade de a gente ser primeiramente para a gente, né? Essa luz, esse sal, e depois, né? Transbordar isso, passar para outras pessoas. Entender que tem pessoas que realmente precisam da gente, né? E que às vezes a gente não entende que a gente pode ser luz, não é? Podemos ser sal para muitos, né? Podemos ser muitos para muitos. Luz para muitos. E também necessário para muitos. Sim, exatamente. Às vezes a gente não aceita isso. Nem às vezes percebe. Não percebe também. Não percebe. Mas isso é um conselho muito, muito valioso, gente. De verdade. Olha quantas informações maravilhosas nós estamos tendo aqui hoje. De verdade, estou honrada de ter a Cidinha aqui. Que bênção, fico feliz. Cidinha, deixa eu te perguntar, se você tivesse assim, uma única mensagem para quem está ouvindo, qual seria? Amar-se, valorizar-se, cuidar-se. Parece egoísmo, mas assim, de novo, ninguém dá o que não tem. Então, assim, quando a pessoa se ama, né?
quando ela reconhece, né, o valor dela, ela reconhece aquilo que Deus tem de propósito na vida dela, né? Como eu posso ser, de novo, uma luz para a pessoa se eu não me vejo? Né? Então, assim, eu preciso, né, entender que eu sou escolha divina. Imagina uma vida, né, uma vida, o sopro divino em nós. Nós estamos aqui por algum motivo. Não estamos aqui para passar por aqui. Né? A gente precisa deixar alguma coisa para alguém. E para essa ideia de deixar alguma coisa para alguém, eu preciso me conhecer, eu preciso me reconhecer, eu preciso me amar, eu preciso me valorizar. Porque aquilo que eu, sabe, mando de frequência é aquilo que eu vou ter. Não é? Então, assim, a nossa mente trabalha numa ideia eletromagnética, então sai do nosso campo craniano e vai voltar. Então, assim, a primeira coisa é com a gente, não é egoísmo, não é achar que não... porque, assim, egoísmo é só eu. Amor próprio é primeiro eu, né? Para eu ter para dar, né? E quando eu tenho essa noção, assim, de além de mim, tudo fica no seu lugar, né? Você não vai deixar teu ego inflado. Sim. Né? Você entende que a gente é uma conexão entre, né? Existe uma conexão entre nós e uma teia que nos faz sermos, né, integrados. E para que a gente seja integrado, eu tenho que ser inteira. Sim. Eu não consigo... Porque tem uma falinha que é tão bonitinha, eu acho, que fala assim, você sabe por que os solteiros só solteiros podem casar? Porque é uma pessoa... só inteiro. Parabéns, entendeu? Porque se eu tiver um compromisso com outra pessoa, eu não posso, já sou compromissada. E se eu for pela metade, como falam... sempre você vai querer que o outro te complete, entende? Então vai virar uma coisa horrorosa. Eu tenho que estar inteiro, o outro inteiro e as sobras. Pessoas não gostam dessa palavra, mas é com as sobras, né? É que a gente vai fazer troca. Aí sim a coisa vai. Muito legal. Olha, gente. Cidinha, eu tô muito, muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. De você nos dar a honra toda essa sensibilidade, né, que você transborda, né, essa profundidade nos assuntos. Eu fico muito, muito feliz, de verdade. Nós temos um tempinho, né, para gravar, mas eu teria tantas outras perguntas para te fazer e eu espero ter outras oportunidades da gente conversar novamente. Sim, se Deus quiser. E eu gostaria que você, se pudesse, acredito que você até queira, deixar à disposição as suas redes sociais, até o seu endereço, seu consultório, ou até um contato, alguma coisa que você queira deixar, né, para o público que estiver assistindo, né, pode falar, porque com certeza você vai ser procurada através disso, né, porque graças a Deus, todo mundo que veio aqui já foi buscado, nossa, com a glória de Deus, eu fico muito feliz das pessoas que vieram e assim, com a mesma simplicidade no falar, né, nos seus conhecimentos particulares e tudo mais, foram procurados e já solicitaram orçamentos, né, pessoal que trabalha com festa, tudo, e eu fico muito feliz também, né, porque também faz parte de mim isso, né, é um pedaço de mim que está sendo doado, você está sendo, né? Não é? Então, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, se puder, por gentileza. E eu tenho uma perguntinha para você. Sim. O nome do meu podcast é Pode Dar. Pode dar o que a gente quiser. Mas para você, pode dar o quê? Eu acho que eu já, né, manifesto aqui nos meus conhecimentos, né? O meu marido, ele brinca assim, ele fala assim, olha, eu me canso
de ver o tanto que você trabalha. Eu que me canso. Então, assim, eu não paro. Eu quero cada vez mais, né, me aprofundar e entender por quê. Porque eu quero dar, né, aquilo que está em mim, né? Eu quero transbordar, eu quero passar. Pode eu quero se doar totalmente. Exatamente. Eu quero que as pessoas, né, usufruam de todo o bem que eu consegui sentir. Sim. E de outras pessoas tantas que passaram por mim, graças a Deus, e que elas quiseram, porque eu falo sempre as pessoas têm que querer, né? E que elas quiseram e modificaram a vida. Então, eu dou o meu conhecimento, né? Com muito, muito, muito prazer. Que bacana, tá vendo aí, povão, que falou do meu Pode Dar? Vai vendo as respostas maravilhosas e incríveis que eu recebo aqui, tá bom, gente? Então, vamos deixar as redes sociais. Então, é tudo Cidinha D'Agostino. Absolutamente Cidinha D'Agostino, tudo meu. Então, assim, no Instagram tem tudo lá. A pessoa pode entrar e tem o telefone, Lá encontra. Então, já te direciona para algum local, o seu Instagram? Também tem, se ela quiser, mas tem o telefone lá que ela pode me chamar. Então, gente, Instagram, @Cidinha D'Agostino. Ok? Sim. E aí, o nosso episódio vai para o YouTube, né? O canal é @PodDaDani. E nós temos o Instagram, gente, que tá bombando os cortes. Nós temos o Instagram, que é o podcast Pode Dar. Pode Dar. É o pode com E, tá, gente? Pode dar. Podcast, tudo junto, tá bom? Então eu espero vocês e se inscrevam no canal, gente, por favor. Eu sempre esqueço de pedir. E se inscrevam, que vocês vão lá, assiste e não se inscreve. Tem um monte de visualização lá nos vídeos e vocês não se inscrevem no canal. Se inscreva no canal, aciona lá o sininho para quando o episódio sair, vocês entenderem, assistirem, compreenderem, isso ser valioso para vocês, informações valiosíssimas que nós tivemos aqui hoje e que é um conhecimento maravilhoso que vai ser, tenho certeza, transformador na vida de cada um de vocês. Tá? Então, por hoje, nós vamos finalizando por aqui. Agradeço imensamente sua presença. Eu que agradeço. Cidinha, muito obrigada. Eu espero outras oportunidades pra gente conversar mais e falar mais. Sim. Né? Porque falar a gente gosta mesmo, né? A gente gosta de falar, né? Falar é bom. É bom. Falar é bom, né? A mulher... A mulher ouve e fala, né? A mulher consegue, a mulher não é só um negócio, tá? A mulher não é só o foco lá Não, ela se norteia por aquilo que ela ouve, por aquilo que ela fala, pela fala do outro, e é uma benção. A mulher vai indo, a mulher consegue, né, gente? Vocês sabem, né? Tá aqui, ouve ali, não ouve ali. Parece ter uma parabólica, né? Que nem existe uma parabólica, mas parece ter um radar. Mas, enfim, é isso aí. Muito obrigada, boa noite. Obrigada por assistirem, obrigada por estarem presentes lá no Instagram, no canal. Se inscrevam, não esqueçam, @PodDaDani no canal no YouTube e Pode Dar Podcast no Instagram. Muito obrigada, boa noite e até breve. Até a próxima.